Olá, sou Carlos Eduardo, metalurgista, professor, e hoje vou falar um pouquinho sobre balanço de massa. É muito útil para a determinação da quantidade de matéria-prima necessária para a produção de determinada quantidade de qualquer produto, não só na metalurgia, como na engenharia química, na engenharia agrônoma, na engenharia de alimentos, em qualquer lugar. Balanço de massa é a quantidade de matéria que entra menos a quantidade de matéria que sai é a quantidade de matéria que acumula. É um conceito muito simples. Permite a determinação da quantidade de resíduos e coprodutos do processo também. De novo, qualquer processo. E, finalmente, é essencial no balanço energético do sistema, porque não existe um balanço energético sem um balanço de massa. Um exemplo, porque a melhor forma de falar disso é a partir de exemplos. Na verdade, no último vídeo já tem um micro exemplo de um balanço de massa. Esse é um pouco mais complexo. E nele a gente vê o seguinte. Em um dado combustível tem a seguinte análise. 82% de carbono, 14% de hidrogênio e 4% de oxigênio em peso. Ele é queimado com 10% de excesso de ar em relação ao estequiométrico. Calcular normal metro cúbico de ar seco usado por quilograma de óleo. Normal metro cúbico de gás produzido por quilograma de óleo em base seca. O que é base seca? Pega H2O e corta. Não consideramos a água produzida, nem que entra nem que sai. Normal metro cúbico de gás produzido por quilograma de óleo, base úmida. Aí sim, a gente considera o H2O. E, finalmente, composição do gás produzido na base seca. Ok? Vamos lá. Primeiro a gente pega 1 kg, arbitrariamente 1 kg de óleo. Podia ser 100 gramas, podia ser 1 tonelada, quanto quiser. Escolhi 1 kg arbitrariamente. Aí determina o número de mols de carbono. Tem que 82% de carbono, então 820 gramas de carbono. 140 gramas de hidrogênio e 40 gramas de oxigênio. O número de mols vai ser a massa dividido pelo peso molecular, no caso peso atômico do carbono. Então aqui é 82%, então 820 gramas dividido por 12 gramas por mol, que me dá 68,33 mols. Número de mols de hidrogênio, exatamente o mesmo princípio. São 140 gramas, dividido por 2, que é 2 gramas por mol o peso atômico, peso molecular do hidrogênio, e aí vai dar 70 mols. E, finalmente, número de mols de O2. N de O2 vai ser igual a massa de O2 dividido pelo peso molecular de O2, que dá 1,25 mols. Reações pertinentes. Quando a gente está falando de combustão, é uma oxidação dos elementos. É uma combustão completa. Então, o produto da queima do carbono é o CO2. Então, temos C mais O2 dando CO2 e é uma oxidação de todos os elementos que puderem ser oxidados. Então, numa queima, também vai ser formada água com hidrogênio. Então, a água é um produto da queima. Aceitem que dói menos. Então, a gente queima o hidrogênio com a água, forma H2O. Então, o balanço estequiométrico que a gente vai pegar número de mols de oxigênio vai ser igual ao número de mols de carbono, que cada carbono consome 1 O2, mais número de mols de hidrogênio dividido por 2, porque cada hidrogênio consome meio de oxigênio. Menos N de O2. Que O2 que é esse? É o O2 que já se encontra no óleo disfarçado lá, infiltrado. Então, a gente tem que o número de mols estequiométrico é esse aqui. Como a gente tem um excesso de 10%, a gente multiplica por 1,1 e acha 112,29 mols. Daí, a gente determina o número de mols de ar, lembrando que 21% do ar é oxigênio.
Então só pegou o número de mols de O2, dividiu por 21 e multiplicou por 100. Achei 534,7 mols. O volume de ar, então a gente determina assim, 22,4 normal litros por mol. Então deu 11,98 normal metros cúbicos de ar seco. Bom, então a gente consome quase 12 normal metros cúbicos de ar para cada quilo de combustível. E os gases produtos são CO2, H2O, N2 e O2. Esse O2 por causa do excesso que a gente soprou. Então, o número de mols de CO2 é igual ao número de mols de carbono, que a gente já calculou 68,33. O número de mols de H2O é igual ao número de mols de H2, que já calculamos também. O número de mols de N2 é só pegar tudo que sobrou do ar e o que sobrou é N2. Então, isso aqui é 79. É 21% de oxigênio, 79% de nitrogênio. Então, tenho aqui o número de mols de ar, vezes 79%, o número de mols de N2. E, finalmente, o número de mols de oxigênio é o excesso. Então, é o número de mols de O2 que tem no ar, menos o número de mols estequiométrico. Ou eu podia só ter pego o número de mols estequiométrico multiplicado por 0,1 também ia dar. De qualquer forma, dá 10,21 mols. Temos a quantidade de mols de cada um dos produtos. Então, o número de mols total de gás é a soma do número de mols de cada um dos componentes, que dá 500,96 mols. Isso nos leva a um volume de 11,22 normal metro cúbico por quilo de óleo. Em base úmida, é só eu incluir o número de mols de H2O, que é igual ao número de mols de hidrogênio que a gente tinha. A gente pega o volume do gás, eu já resolvi aqui, nem deu graça, só coloquei aqui o número de mols de H2O. E aí o volume do gás, bastou multiplicar por 22,4 vezes 10 a menos 3 normal metro cúbico, ou 22,4 normal litro por mol. Então, já resolveu o volume. E a composição química na base seca? Está aqui, qual que é? Como que eu sei isso? Simples, já acabei aqui o slide, nem resolvi aqui. Eu tenho uma composição na base seca. Número de mols de gás produto na base seca. Tem o número de mols de CO2, tem o número de mols de N2, tem o número de mols de O2. Então não tem problema. Composição do gás, N de CO vai ser igual a N de CO sobre N total. Então basta eu dividir o número de mols de CO pelo número de mols total e eu vou ter a fração molar de CO. Como a gente está trabalhando em 1 atm, fração molar é igual a fração em volume. Então só multiplicar por 100% e conseguimos os valores. Espero ter deixado claro. Se tiverem dúvida e forem alunos do curso de Engenharia Metalúrgica da PUC Minas, basta me procurar. Se não for aluno, nos procure. E eu acho que eu tenho que mudar essa coisa, porque eu falo isso toda vez e está começando a ficar chato. Um abraço e até mais.